Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 18, Cenário de Aprendizado. Otton fez questão que eu me instalasse em sua residência nos primeiros meses ou até quando eu achasse conveniente. Naquela época, ele morava sozinho numa casa térrea simples e com poucos objetos, até mesmo porque passava pouco tempo naquele ambiente por causa de suas diversas responsabilidades em vários tipos de trabalhos, os quais eu ainda não pudera compreender muito bem. Por causa das décadas de trabalho contínuo no mundo espiritual, sua necessidade de repouso era muito menor do que a minha, o que era algo muito interessante de se observar. Após alguns dias de descanso, em que aproveitei para ler trechos de alguns livros de Allan Kardec que meu anfitrião me emprestara, Otton passou a me mostrar as diversas regiões da cidade espiritual. Eu estava absolutamente maravilhado com tudo o que meus olhos, muitas vezes, custavam a acreditar. Sem dúvida, a visita à Universidade de Alânia foi impactante, principalmente porque era um ambiente muito familiar para mim, devido às experiências acadêmicas da última encarnação. Porém, esses conhecimentos não foram muito úteis para que eu me sentisse mais à vontade, tamanha a diferença de metodologias de ensino, arquitetura e conteúdo dos cursos disponíveis. Realmente o ensino era levado muito a sério no mundo espiritual. Por indicação de Otton, inscrevi-me num curso de doutrina espírita. Meu objetivo era obter respostas mais consistentes por meio da chamada fé raciocinada, expressão que me fascinava. A doutrina dos espíritos nos ensina que a fé deve poder encarar a razão face a face. Acho que você vai gostar muito. Ouvi da simpática atendente que efetuou minha inscrição. Interessei-me por esse curso porque precisava estudar melhor as leis universais que regem a evolução da humanidade. A constatação de que a morte não existe foi uma quebra de paradigma muito grande e eu não tinha mais onde me apegar. Por assim... Peraí só um pouquinho, gente. Você para. Ele fica se coçando. Lembra que eu falo pra vocês? Não tem pulga, não tem nada. Olha a cara de sem vergonha. Quem aguenta, né? Vamos lá, de novo. Interessei-me por esse curso porque precisava estudar melhor as leis universais que regem a evolução da humanidade. A constatação de que a morte não existe foi uma quebra de paradigma muito grande e eu não tinha mais onde me apegar. Por assim dizer, para compreender a realidade à minha volta, algo que para mim sempre foi muito importante. Foi-me explicado que a doutrina espírita, codificada pelo Sr. Allan Kardec, fornecia explicações muito didáticas e claras como a luz meridiana, ideais para mentes inquietas como a minha. Pensei na mesma hora as constatações de que sobrevivemos após a morte física, de que reencarnamos. Vocês viram o que ele faz comigo? Olha isso aqui. Ele sabe que só de eu olhar para ele, ele sabe o que tá aprontando. Ai, gente, desculpa. Aonde foi que eu... Eu dou risada com o Mike. O Mike é terrível. Ideais para mentes inquietas como a minha, pensei na mesma hora as constatações de que sobrevivemos após a morte física, de que reencarnamos, de que a vida e inteligência por todo o universo, apesar de me assustarem pela absoluta falta de familiaridade com tais conceitos. Instigavam-me a compreender as leis que regem a vida em todo o cosmo. Humildemente, eu estava aceitando que estive enganado por muito tempo e que precisava começar do zero. Acredito que a minha curiosidade intelectual e disposição para rever conceitos tenham me poupado de muito sofrimento no mundo espiritual. Ouvi relatos de espíritos que permaneciam séculos apegados a convicções ilusórias, sem coragem de aceitar qualquer realidade. Outra realidade. Eu não tinha mais tempo a perder, após permanecer décadas em perturbação. Queria aprender e crescer. Após a alta hospitalar, vinha sonhando com minha mãe frequentemente em momentos de repouso. A saudade me invadia e pedia ajuda a Otton para que pudesse vê-la. Lucas, sua mãe... Agora eu tô passando a mão no olho para ele falar assim, onde que você tá? Cadê o Mike? Mike tá aí? Cadê o Mike? Cadê o Mike? Eu não tô vendo o Mike, cadê? Ah, cadê?
Hoje vai ser difícil fazer a leitura. Parece criança chamando a atenção. A saudade me invadia e pedi ajuda a Otto para que pudesse vê-la. Lucas, sua mãe habita a região mais iluminada da vida espiritual, mas fique tranquilo, pois haverá em breve, tudo a seu tempo. E por onde anda meu pai? Seu pai já reencarnou há alguns anos. Já reencarnou? E poderia ter notícias dele também? Claro, os laços de amor verdadeiro são indestrutíveis. Assim que você estiver mais adaptado... Assim que você estiver mais adaptado à vida em nossa colônia, poderemos analisar a possibilidade de obter permissão para uma visita. Uma visita à Terra? Depois de décadas, tudo deve estar muito diferente. Tenho até medo do que posso encontrar. É por isso, Lucas, que isso deve ocorrer no momento certo. Você precisa de mais tempo de adaptação para poder absorver com mais naturalidade tantas informações novas aqui em nossa verdadeira vida, a espiritual. Mas a vida do corpo físico não é verdadeira? Como assim? É uma questão de interpretar o significado das palavras. A vida do plano físico é verdadeira no sentido de se tratar de uma oportunidade importantíssima para o crescimento espiritual, pois ela nos força a mobilizar os potenciais adormecidos de nossa individualidade, de aprimorar aqueles que já desenvolvemos. Também temos a chance de nos reaproximarmos de adversários do passado e de repararmos faltas e deslizes de outras existências. No entanto, tudo é um cenário de aprendizado, pois o estado natural, digamos assim, do espírito é no mundo espiritual. Na Terra, tudo é efêmero, fugaz e passageiro, por isso não devemos nos apegar aos seus encantos. Entendo. Para falar a verdade, nunca me senti muito à vontade por lá. Sempre achei que o mundo era uma bagunça e que eu não deveria estar ali. Na verdade, Lucas, essa sensação vem do nosso orgulho, quando temos dificuldades em aceitar a realidade como ela é. Deus não comete erros e somos colocados exatamente nas situações que precisamos para crescer. Refleti por um momento sobre o que tinha ouvido e ponderei. Eu sempre fui um pessimista e acho que ainda me enquadro nessa categoria, mesmo vislumbrando que a vida se desenvolve em panoramas muito mais amplos do que eu estava acostumado. Mesmo antes de a guerra começar, sempre nutria a mais absoluta descrença de que o mundo pudesse vir a se tornar um lugar aprazível de se viver. E isso enchia de raiva no coração, não é verdade? Não aceitar a realidade o levou a perder a fé e a duvidar da existência de Deus. Sim. Mas como eu poderia acreditar que uma inteligência superior e infinitamente boa e justa iria permitir tantas desgraças? Entendo, Lucas, esse é o erro de muitos. Acham que Deus deveria nos proporcionar o paraíso na Terra sem que tenhamos de nos esforçar por merecê-lo. E então, depois que a maldita guerra começou e me vi constrangido a trabalhos forçados, doente, sozinho, foi aí que a raiva e a descrença tomaram uma proporção que não consegui suportar. Você não tinha o escudo da fé e da esperança e é muito difícil viver assim. Mas em minha visão distorcida, achava que a religião era para os fracos que não conseguiam enfrentar a realidade. Você caiu numa armadilha de revolta e orgulho. A religião tem suas regras e dogmas. E não é um mal em si mesmo. A maioria delas é muito respeitável. Já a religiosidade... sentimento genuíno de ligação com o poder superior é altamente benéfica. Não é fraqueza, é humildade e sensibilidade de poder sentir que há algo mais nesse universo magnífico, que há um amor, que há uma luz muito grande que nunca se apaga. Eu queria sentir isso, mas confesso que ainda não construí essa fé. Também custa acreditar que a humanidade não irá destruir o planeta a qualquer momento em mais alguma guerra insana. Vou apresentar um amigo de muito tempo, acho que ele pode ajudar você. Nesse momento, adentrou o recinto um homem sereno com um uniforme de trabalho que me despertou um ar de familiaridade difícil de explicar.
Olá, Lucas. Meu nome é Ludwig. Olá. Fui seu espírito tutelar durante sua encarnação. Conheço bem toda a sua caminhada, desde os séculos passados. Diante do meu silêncio, pois não sabia o que dizer em face de tamanha objetividade, e ele continuou. Ficamos muito felizes com o seu despertar. Nessas últimas décadas, eu tive a oportunidade de guiar o Otton em seu desenvolvimento espiritual neste plano de manifestação da vida. Hoje, o Otton já se encontra plenamente capacitado a auxiliar a administração de Alânia em um amplo leque de atividades de auxílio, resgate e instrução. E agora ele fará o mesmo com você, ajudando nessa preparação para uma nova reencarnação. Nesse ponto, Otton interveio. Ludwig, pode ajudá-lo a trabalhar um dos pontos difíceis de sua personalidade? O pessimismo e a crença de que a Terra é um planeta fadado ao fracasso. Mas como? Perguntei, sem ter a menor ideia do que planejavam. Ludwig sorriu por um momento e disse numa voz calma, deixando as palavras serem percebidas com clareza. O período entre duas reencarnações é também muito importante para o espírito imortal. Aqui podemos nos preparar melhor para as provas que nos aguardam. Mesmo sem termos acesso consciente quando o aprendizado é bem solidificado em nosso mundo interior, seus benefícios se refletirão naturalmente nas próximas experiências físicas. A minha ansiedade era imensa e eu já estava quase solicitando que Ludwig fosse direto ao ponto quando ele prosseguiu. Pretendemos lhe proporcionar uma experiência nova por meio de recursos disponíveis em nossa cidade. Você terá a oportunidade de visitar um planeta que foi como a Terra de hoje. Desculpa, gente. Mas atualmente já se encontra em outro patamar evolutivo. Diante da minha cara de interrogação, Otton complementou. Você sabe, Lucas, que tudo evolui no universo e nosso planeta também está caminhando para se tornar um mundo regenerado, onde o bem já predomina sobre o mal. Muitos de nós, inclusive, estamos tendo a última chance de provar que merecemos permanecer nesse orbe. Sim, o Dr. Fergus me explicou uma vez sobre o processo de transição planetária. Pois bem, continuou Ludwig, a intenção desse recurso pedagógico é proporcionar uma experiência que o ajude a superar esse pessimismo, a consolidar a certeza de que nossa querida Terra irá se transformar para melhor, muito melhor. Durante o processo serão utilizados procedimentos para que se fixe da melhor maneira possível essa sensação em seu inconsciente. Possivelmente vivências como essas podem ajudá-lo a nutrir outro sentimento em relação ao futuro de nossa casa planetária. Mas onde fica esse mundo que visitaremos? Tudo será explicado. O planeta se chama Jordan e fica a cerca de 12 anos-luz da Terra. Visitá-lo será uma experiência útil para que você vislumbre como é a Terra a vida em mundos mais avançados. Jordan foi escolhido para essa atividade por guardar muitas semelhanças com a nossa realidade. Orbita a estrela Tau 7, da constelação da Baleia. E diante do meu silêncio e espanto, Ludwig continuou sua explicação cosmológica. Há algum tempo, os cientistas descobriram que o universo está em expansão. Mais recentemente, os pesquisadores da crosta chegaram à conclusão de que conhecem apenas uma pequena fração da matéria que compõe o cosmo. Não sabem a natureza do que chamam de matéria e energia escura, imperceptíveis justamente por se tratarem de outras dimensões nas quais a matéria se manifesta em forma diferente. Não entendi. Como eles sabem que há algo por lá? Pela interação gravitacional. Os cientistas têm certeza de que existe algo mais na imensidão cósmica, mas precisarão aprofundar seus estudos para entenderem esse enigma. Imagine um barco chegando ao continente no meio de uma noite escura. Quem estivesse nele só veria as luzes da cidade acesa, mas não contemplaria as edificações, ruas ausentes e todo o resto do cenário. Pois bem, é essa visão que a humanidade encarnada tem do universo, já que só enxerga o que seus telescópios conseguem captar. Porém, há muito mais.
E a própria ciência já admite isso. Quem sabe, assim não chegam a outras descobertas, quebrando finalmente o paradigma materialista que tanto limita o progresso científico? Ludwig fez uma pausa mais longa e concluiu. Agora procure descansar. Amanhã nos encontraremos para iniciarmos essa aventura. Peço desculpa pela demora, gente, mas se eu não anoto, depois eu esqueço. Então é assim, e eu tenho memória muito curta. Aí eu aproveito as anotações para depois tentar entender a história toda. Nesse cenário que o Lucas está, ele ainda não conseguiu se convencer de que existe o lado bom aqui na Terra. Ele ainda não conseguiu se convencer que existem as oportunidades da reencarnação para nossa transformação moral. Então ele ainda está meio perdido nas informações. Aí o Otton sugere, né, que ele busque o Ludwig, que foi o anjo de guarda dele aqui na Terra, na última encarnação, quando ele estava em Varsóvia, e que os dois juntos vão até um novo planeta, para ver nesse novo planeta que eles irão a situação de como era a Terra, né? Ou de como vai ficar a Terra. Essa parte eu não consegui entender direito, se esse novo planeta ele é mais avançado ou menos avançado. Tá vendo? Eu faço a leitura e depois eu esqueço fácil. E eu não anotei. Então, esse planeta Jordan, ele fica a cerca de 12 anos-luz. Visitá-lo será uma experiência útil para você vislumbre como é a vida em mundos mais avançados. Então esse Jordan é mais avançado. Então, ele vai até um novo planeta para que ele tenha noção dessas oportunidades de reencarnar em vários mundos. A nossa ciência, ela é limitada. Nossa ciência só vê aquilo que o telescópio, o microscópio, né, só os nossos equipamentos são capazes de enxergar e são materialistas. Existem outras vidas em outros planetas, né, de formas diferentes que os nossos aparelhos, que as nossas visões não enxergam, porque são mais sutis. O fato de levar o Lucas para um lugar melhor, creio eu que seja nessa intenção de colocar no coração dele de que as coisas ruins que a gente passa é justamente para que haja aí um aprendizado, para que o nosso espírito possa evoluir, para a gente ter o mérito de ir para um lugar melhor. Porque o que o Lucas tem é aquela visão do quê? Do materialismo, das pessoas que vivem em razão do que tem e não do que é, a questão da guerra, o sofrimento que ele passou em Varsóvia, no campo de concentração, a maldade dos soldados do Hitler, aquela coisa toda. Isso está impregnado no perispírito dele. Então, a carne foi embora, mas todas as nossas sensações, nossos pensamentos, aquilo que a gente construiu ao longo de uma encarnação, fica no perispírito. Eu falo que o nosso perispírito ele é como se fosse uma lixeira, né? Tudo que é lixo que a gente recolhe, a gente joga para o perispírito. Então, ele ainda tem aquele lado muito negativo. E vamos lembrar de uma coisa, o Lucas já vem de outras encarnações se matando, cometendo suicídio. Por quê? Porque ele tem um pensamento muito pessimista, muito forte dentro dele. Ele consegue enxergar as coisas sempre pelo lado negativo, ele não consegue entender que aquele processo, que aquela dor, sofrimento, uma frustração, faz parte de um enriquecimento, de conhecimento para a nossa evolução espiritual. Ele não consegue enxergar o lado bom de nada. Então, eles querem que, levando o Lucas a um lugar melhor, acredito eu, né? Para dar aquele choque nele, falar, olha, tá vendo? Existe lugar melhor. E a gente só vai para um lugar melhor, ou vai ter um lugar melhor, se a gente agir de acordo com esses espíritos que estão ali. Então, eu creio que no próximo capítulo, que é o capítulo 19, Oceano Infinito de Estrelas, pode ser que aqui, eu não cheguei nele ainda, né? Mas pode ser que aqui a gente venha descobrir outros lugares melhores, mais avançados junto com o Lucas. E isso não é só para ele ficar bem, não é só para motivar o Lucas, mas acaba motivando a gente também. Porque nós que estamos fazendo o acompanhamento nas leituras, eu tenho certeza
que quando nós iniciamos a leitura, eu vejo pela quantidade de pessoas que curtem, que visualizam, né? Quando nós terminamos o último livro, eu terminei em torno de 35, 40 pessoas que assistiam por dia. Esse da Alânia, quando você coloca na busca do YouTube, você não vai escrever Alânia. São poucas as pessoas que conhecem esse nome, porque a gente não conhece outros planetas. A gente não tem esse discernimento, né? Não tem essa bagagem para sair no YouTube procurando o nome de uma cidade que nós não vemos, que está no plano espiritual. Então as pessoas não vão buscar esse nome lá no YouTube. Já começa por aí. Mesmo que eu compartilhe sempre nos mesmos grupos, para as mesmas pessoas, nem todo mundo se interessou por esse texto, por esse livro. Porque é algo que para algumas pessoas ainda está tão longe da realidade delas, que ela vai falar de outro planeta, vai falar de outra vida. Eu não acredito nisso. Então, muitos amigos meus próximos são católicos, são evangélicos, então, para eles, essa parte é ilusória. Aí é que é o problema. Mesmo que a gente procure respeitar o aprendizado, o conhecimento do outro, tem essa parte que a Patrícia é um pouquinho mais dura. Por mais que esse conhecimento seja algo da doutrina espírita, que ela nos revela e não as demais religiões, eu creio que faz bem para qualquer um ter conhecimento a respeito disso aqui, independente da religião. Eu posso continuar indo para minha igreja, frequentando ela, realizando os dogmas, os rituais que ela pede e ter um conhecimento à parte. Isso não vai me fazer mal, vai acrescentar um pouco o meu conhecimento. As pessoas não buscam acrescentar o conhecimento, não abrir um pouco a sua mente para outros tipos de aprendizado, e aí quando chega lá no plano espiritual é um Lucas da vida. Algumas coisas deram errado no decorrer do caminho, as pessoas chegam lá do outro lado iludidas, ressentidas porque aquela ilusão não correspondeu às suas expectativas. Então, são poucas pessoas que realmente vão buscar notícias de um outro mundo. Eu não quero saber, eu mal sei do que tem aqui, para que eu quero saber do outro lado? Quantas vezes, na aula de geografia mesmo, o professor falava dos planetas e eu falava assim, para mim isso aí não quer dizer nada. Aí falava de outro continente, de outro país, eu falava, para mim... Agora, quando eu falava São Paulo, aí eu abri o olho, né? São Paulo é onde eu moro. O que significa isso? Egoísmo. Quer dizer que aonde eu moro eu preciso ter notícia, porque pode acontecer alguma coisa comigo. Agora, onde eu não moro, dane-se. Eu não preciso ter notícia, eu não preciso saber. É engraçado como o ser humano ainda está muito arraizado nessa questão do egoísmo. O que o outro passa não me interessa. O que tem em outro lugar não me interessa. Só que hoje você está aqui. Amanhã ou depois você vai estar lá naquele lugar. Então a gente precisa saber sim como é. Você vai fazer uma viagem, por exemplo, né? Eu vou para Minas Gerais. Adoro Minas Gerais. Poxa, mas eu vou, coloco minha mala no carro, coloco roupa, 2 shorts, 2 camisetas, 2 calças, 2 blusas, um tênis e uma sandália. Tá. Já tô bem para ir para lá. Mas e se Minas, no período que eu tô indo, tá muito quente? Eu preciso de calça? Não. Preciso levar blusa? Não. Então tô levando uma bagagem desnecessária. Então eu preciso saber o clima de Minas, naquele período que eu tô querendo visitar. E tem gente que na aula de geografia, quando se fala em clima, dorme. Ai, que tema chato, que coisa desagradável. Pra que ficar falando disso? Né? Você vai falar dos trópicos, você vai falar dos meridianos. O aluno fica lá com aquela cara de pra que eu tô vendo isso? Aqui mesmo, né? Descendo na rua da minha casa aqui, eu passo o Trópico de Capricórnio. Aí você vai falar isso na sala de aula, gente, tem o Trópico de Capricórnio, ele passa aqui, ó, na esquina de casa. Aí o aluno fala, mas o que é isso? Serve pra quê? Não faz diferença nenhuma na minha vida. Faz sim. Mas só estudando para você saber a diferença que faz. Se você não estudar, você não vai ver diferença nenhuma mesmo. Dá para viver sem saber? Dá. Tudo bem. Mas é ignorância, viver na ignorância. Então, a busca por outros planetas, a busca de saber o que se passa nos outros planetas, sejam inferiores ou superiores, é para nossa bagagem de aprendizado. Porque ora nós estamos aqui, ora não. Ora nós podemos ir para outro lugar. E esse outro lugar nós temos que saber como que é. Hoje à noite, mais uma vez, era
11 horas, eu geralmente vou dormir 2 horas da manhã, eu perco o sono de madrugada, eu tenho insônia. E isso começou desde quando eu passei a tomar medicação para poliomielite. Eu não consigo dormir de noite, eu estava trabalhando na época, eu ia trabalhar trincada de sono, porque chega de madrugada, eu perco o sono. 2 horas da manhã eu tô acordada ainda. Mas essa noite, era 11 horas, me deu um sono assim do nada. Eu tava até conversando com uma pessoa, falei, olha, me desculpa, mas me deu um sono aqui e eu vou dormir. E achei estranho vir esse sono de repente. Foi de repente. Pensa, você tá lá com a tomadinha ligada, de repente, pum, eu cochilei segurando o celular. E eu não tava cansada nem nada. Ontem foi um dia tranquilo. Eu e o Mike, nós dormimos o dia inteiro e assistimos... Dormimos não, fiquei assistindo filme com ele o dia todo lá na sala. Então foi um dia tranquilo, não tava cansada nem nada. Mas mandou apagar a luz, eu apaguei, né? Aí eu senti que tinha alguma coisa ali. Aí fechei o olho, pum, cochilei. Quando foi 1 hora da manhã eu acordei. Eu tinha ido das 11 até a 1 da manhã, eles me levaram para um local onde tinha muita lama. Então eu imagino que seja lá no Rio Grande do Sul, que eu tô muito focada fazendo minhas orações, né, intensa pro lado lá do Rio Grande do Sul. Aí vi lá no meio da lama, bebês, vi pessoas, né, com a lama até o pescoço assim, pedindo socorro. Essas pessoas que estavam com a lama lá no pescoço pedindo socorro, essas pessoas não estavam encarnadas, essas pessoas estavam desencarnadas e sem noção de que estavam desencarnadas. É a segunda vez que eles me levam lá. Da primeira vez, era lama misturada com água quando a lama está começando a secar, começando a endurecer. Dessa vez, a lama, aquela textura da água com lama já estava bem mais grossa, como se já estivesse secando mesmo, como se as pessoas fossem ficar presas naquela lama. Não conseguia sair da lama, sabe? Eu via alguns dedos para fora, não via braços e via daqui assim, ó. Nessa área do pescoço aqui, da gola da minha camiseta aqui, assim, ó. Eu só via daqui pra cima, e uns dedos assim pra fora da lama, e eu fui utilizada, eu vi que fui utilizada pela energia do corpo. Então, eu mesma não faço nada, eu não consigo colocar a mão nessas pessoas, eu não consigo falar com essas pessoas, então eu vou pela energia do corpo, pela energia que nós temos da carne. Eles precisam me enxergar, que como eles são ainda muito ligados à matéria e eu tenho matéria, então eles conseguem me ver, eles não conseguem enxergar a equipe que vai comigo. Dessa vez eu não vi a equipe que estava comigo, geralmente eu vejo, dessa vez eu não vi, eu olhava para os lados, tudo, sentia a presença de uma equipe grande atrás de mim, mas não consegui ver quem estava, se era homem, se era mulher, se era baixo, se era alto. Dessa vez eu não vi, mas eu fiquei de frente para essas pessoas, era como se fosse assim, não é piscina, não consigo explicar para vocês. Era um espaço restrito, não era como a gente está vendo as imagens na televisão, assim, aquele rio tomando conta da cidade toda, aquele espaço gigante de lama, de água, não. Era um espaço restrito, como se fosse dentro de uma casa, vai. Eu não tenho certeza, mas era um espaço como se fosse dentro de uma casa, onde estava tudo aquela lama densa, como se ela já estivesse secando, e as pessoas tentando movimentar pouco assim o pescoço e a ponta dos dedos movimentava. Elas não falavam, mas eu sentia o pedido de socorro. Parece que eu ouvia aquela... quando eu tô dando comunicação, quando eu faço psicografia, eu não escuto a voz do espírito, mas eu sinto o movimento daquela energia e o que ele quer dizer. É um pouco difícil explicar, mas é uma anteninha na outra, né? Então eu sinto aquilo que ele quer e eu escrevo. Então, mais ou menos isso aconteceu ali na hora. Parecia que eu sentia o que eles estavam falando e era um pedido de socorro. E a equipe que estava comigo, à medida que eu ia olhando para aquelas pessoas, a equipe ia socorrendo. Aquelas pessoas estavam saindo dali. Eu não vi sair da lama, mas eu senti que estava sendo socorrida, tirado e levado para fora dali daquele local. Então, para você fazer um trabalho desse, para você ser utilizado pela espiritualidade para fazer um trabalho desse, você tem que estar sintonizado com o local. Você tem que conhecer aquele local. Eu nunca fui no Rio Grande do Sul. Eu nunca entrei numa casa dentro do Rio Grande do Sul, que alguém mora no Rio Grande do Sul. Só que o que tem acontecido com a Patrícia tem colocado muito a mente dela nas orações conforme ela vai assistindo os vídeos.
Então, naqueles locais onde eu assisto os vídeos, aí é que está a crença da gente. O meu espírito vai até lá. As afinidades, o sentimento, o pensamento. Lembra que a gente fala o tempo todo aqui? Nós somos aquilo que pensamos. Nós estamos aonde nós pensamos. Se eu pensar que eu tô num bar bebendo até cair, eu vou ficar bêbada, gente. Eu não preciso colocar o álcool na boca. Porque o meu pensamento já foi até o bar, eu já achei a bebida e eu já estou bebendo em pensamento. Eu já plasmei aquele álcool no meu perispírito. Olha como o negócio é terrível. Se a gente faz isso pro bem, que maravilha. Mas se a gente fizer isso pro mal também, olha só. Olha como que é complicado pensar. Porque o nosso pensamento ele vai primeiro do que o nosso corpo. O nosso espírito, ele é pensamento e coração. E sentimento, né? Melhor dizendo. Então, se a gente pensa, a gente plasma. E se a gente plasma, a gente realiza. Quando eu falo que trair não é uma questão de você ir pra cama com uma pessoa e ter um relacionamento carnal, trair já tá aqui, as pessoas acham que isso é exagero. Ah, tá aí, é pra olhar, pode olhar. Olhar não arranca pedaço. Vai nessa. Se você olha com desejo, eu escutei um padre falar isso esses dias atrás. Ele falou assim, vieram se confessar para mim, um rapaz, e ele falou para mim assim, padre, eu vi uma mulher tão bonita, tão linda, e eu tive o desejo por aquela mulher. Então eu vim aqui para me confessar. Aí o padre falou, então você está se confessando e eu vou te auxiliar para você pagar esse pecado que você cometeu. Aí o cara virou para ele e falou assim, mas eu cometi mesmo, padre? Mas eu vim na dúvida. Aí o padre falou assim, se você tivesse olhado para ela, achado ela bonita, e no segundo passo você falado assim, mas eu tenho uma mulher mais bonita do que ela, eu amo a minha mulher, eu não queria uma mulher como essa, você não cometeu crime nenhum. Achar a pessoa bonita, não. Mas você olhou para ela e você desejou ela. Você quis ela com você, você queria essa mulher na cama com você. Então você já realizou isso, você já pecou. É engraçado que a católica ela não aceitava esse tipo de conversa, sabia? A católica só falava que era o ato. O ato, sim, era pecado. Agora a católica já está mudando. Agora ela já está colocando que o pensamento já é pecado. Pensou, pecou. Aí é onde Jesus dizia, orai e vigiai. E isso é uma coisa... É uma linha tão tênue, gente. Ela é tão... Não dá para perceber quando a gente está pecando. Nesse sentido, não. Porque o nosso pensamento é como a gente fala, nós somos materialistas. Então, se a gente olha uma pessoa bonita, uma coxa, um peito, uma bunda, a gente admira, né? A pessoa tem um corpão. Para nós fomos acostumados assim desde criança. É normal achar alguém assim. Só que dentro desse achar... vem o desejo, e o desejo já está plasmado a realização daquele pensamento, já concretizou, aí é que mora o perigo. Então, os nossos aprendizados, eles são assim, no dia a dia, a cada segundo, nós estamos recebendo um bombardeio de aprendizado, mas só vai aprender quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, quem está preparado, quem está se preparando, quem quer, quem deseja, evoluir, crescer. Caso contrário, o aprendizado está aí, passa, a pessoa não percebe, mas quando é chegado o momento lá no plano espiritual de falar, e aí, o que você trouxe na sua bagagem? O que foi que você aprendeu? O cara tira da mala um monte de certificado, de mestrado, doutorado, de capacitação, de reciclagem, de não sei o que. Tá, e aí? E o que você aprendeu? O que o papel te mostra que você aprendeu, eu tô vendo. Agora, e você? Você sabe para que serve o trópico de Capricórnio na esquina da tua casa? Entendeu? É isso. Nós temos oportunidade de aprender sempre mais. Só que às vezes a gente não vai buscar. A faculdade que o Lucas fez, ela era limitada dentro do materialismo. Hoje as faculdades que estão aí, elas são da esquerda. Elas estão ligadas a uma ideologia política que transforma a vida das pessoas num verdadeiro inferno. Todo mundo tem direito, mas dever ninguém tem. Eu tenho o dever de respeitar o outro que me desrespeita. Olha só, é o poste fazendo xixi no cachorro.
As faculdades que estão aí, elas são horríveis e são testes para nós, para a gente chegar e falar assim, não, peraí, tá errado. Isso que eles estão ensinando ali tá errado. Muda de faculdade, muda de professor, reclama. Né? Tem professores, poucos, que entram numa sala de aula e realmente dão a sua aula, a sua disciplina, grande parte. Já começou lá na época da década de 80, quando eu estava cursando, já tinha uma professora de literatura. Eu tive um professor maravilhoso de literatura, o Paulo. Ele levava livros, ele mandava a gente ler livro, ele mandava fazer resenha, ele mandava ir apresentar lá na frente. Então, existia debate, reflexão, aprendizado dentro da literatura brasileira. Literatura portuguesa, né, que fala. Bom, já não lembro mais. Literatura, ele era professor de literatura. Eu sei que ele contava história. Eu lembro que, como eu sempre gostei de história, gostei de ouvir história, não sou boa contadora, mas gostava de ouvir, então tinha muita arte barroca. O professor, ele era completo. Aí veio uma anta dizendo que era professora no lugar dele no ano seguinte. Eu não vou respeitar. Não adianta falar para mim, ai, Patrícia, tenha respeito, é professora também. Não, era uma anta. A mulher sentava em cima da mesa, ela não tinha postura de professora, já começava por aí. Ela sentava em cima da mesa, com as pernas abertas, virada para nós, que graças a Deus, menos mal, né? A minha sala era 30 mulheres, era magistério, então não tinha homem ali, mas de qualquer forma, ela sentada em cima da mesa, com as pernas abertas, virada para nós. E ela falava assim, sempre que ela entrava na sala, ela falava, ih, gente, hoje vai ser luto, hoje não tem aula de literatura. Porque hoje morreu Cecília Meirelles, hoje morreu Carlos Drummond, hoje morreu, sabe? Ela arrumava gente que morreu, e morreu há tempos, não é que morreu naquele dia, não. E era comemoração, era o luto que ela ia... Ela estava de luto por conta que o cara morreu há 30 anos, ela estava de luto porque o cara morreu há 40 anos, era assim a aula dela. Como que uma professora dessa a gente pode chamar de professora? Aí eu encontrava com o Paulo no corredor e falava, professor, eu vou voltar para o primeiro ano, porque aquela professora só Jesus, não tem nada a ver. E ele falava, manda seu pai vir aqui na escola e reclamar, Patrícia. Se não está tendo aula, vocês têm direito, vocês estão pagando a escola. Né? Mesmo que fosse escola pública, não é o caso, vocês pagam mensalidade. Mas manda teu pai vir aqui, reclama. Eu sei que é falta de ética minha falar assim, mas eu conheço a aluna que você é, eu conheço as suas colegas, vocês devem estar penando mesmo, porque vocês estão acostumados a estudar. E essa daí não. E qual é a formação da bonita? A USP. A USP é o covil que a gente tem aqui em São Paulo, é dali que sai muita gente formada errado. Errado. Eu entrei na USP há uns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu entrei, deve ter até mais, eu entrei lá, parecia coisa de cinema, uma cidade de terror. Você olhava assim onde fica lá o alojamento dos alunos, é um monte de calcinha, de cueca, tudo pendurado na janela. Eles não têm um discernimento, parecia favelão. Molecada tudo parecendo zumbi, andando na rua, nas ruas dentro da USP, que vão se formar em medicina, que vão se formar em dentista, que vão se formar ali professores, engenheiros. Os caras tudo zumbi, tudo cheio de droga. Eu não vou falar para vocês que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Não, uma grande parte. Eu andei lá dentro, eu vi como é que é o negócio. Então, a formação dessa molecada hoje é uma formação perigosa. E hoje que eu falo, já vem dessa professora aí. A formação da década de 80 para cá, do final de 80 para cá. Porque os bons professores de verdade nós tivemos na década de 70. De 70 a final de 70, ótimos, excelentes professores. Aí só vão falar assim, mas era a época da ditadura. Ditadura, ela era ditadura para quem era rebelde. Ditadura para quem se opunha à família, para quem tentava derrubar os valores, os princípios. E derrubaram. Tanto que quiseram que derrubaram, que hoje o que a gente tem? O poste mijando no cachorro. Então, o aprendizado que nós temos aqui na Terra, ele conduz a gente ao materialismo. Então, o Lucas, ele foi vítima desse sistema. Já nessa época de 45 aqui, na época da Segunda Guerra, já estava estourando essa falta de valores em vários lugares. E o Lucas nada mais foi do que uma vítima desse sistema podre, de uma educação limitada.
Então, para a gente não ter essa educação limitada, nós temos que buscar o conhecimento. E para buscar o conhecimento, a gente tem que estudar. Se eu quero saber sobre encarnação, se eu quero saber sobre várias encarnações, se eu quero saber por que eu sofro, se eu quero saber por que existe tanta coisa ruim, por que tem lá no Rio Grande do Sul gente morrendo, por que tem enchente, por que tem vulcão, por que tem tremor, eu tenho que estudar. Por que entrou, as águas do mar estão entrando na cidade, eu tenho que estudar. E não é porque a barba do outro tá pegando fogo que a minha tem que ficar de molho, não. Eu tenho que ajudar a barba do outro pegando fogo lá a socorrer esse outro que tá pegando fogo. Isso é solidariedade, isso é caridade. Eu não posso ser indiferente à dor do meu irmão. Então aqui ele coloca pra gente o quê? Que o caminho pra gente poder abrir o leque de informação é o estudo. Mas ainda assim que a gente tenha o cuidado de onde tá vindo esse estudo. Qual é a intenção de quem tá dando as condições de estudo? É um lugar mais elevado? É um lugar igual ou pior do que nós? Então a gente tem que saber escolher os lugares que a gente vai. A gente tem que ter um discernimento do que é certo e do que é errado. Isso está dentro de nós, é a centelha divina que está aqui dentro. Ela brilha, ela mostra, ela aponta o caminho, mas muitas vezes a gente se fecha para essa centelha, a gente acaba acreditando em tudo aquilo que só os nossos olhos limitadíssimos veem e esquece que nós somos mais do que isso aqui. Que nós somos espíritos e que nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente ouve e que a gente pensa. Nós vamos ter que prestar conta. Eu tô aqui escutando musiquinha calma, que bom. Podia estar escutando funk, a escolha é minha, o discernimento é meu. O que eu quero escutar? Ninguém me obrigou a colocar uma musiquinha dessa aqui, fui eu que escolhi, fui eu que peguei o controle e coloquei. Agora precisa ver qual foi a educação que eu tive para chegar nesse ponto aqui. O que foi que me favoreceu a escolher esse tipo de música? Nós temos isso, nós temos a influência de fora, mas nós temos as nossas escolhas. Então que a gente busque o aprendizado, busque entender a vida após a morte, como que ela funciona, porque nós vamos ter que fazer essa viagem de volta. Busque entender que tem pessoas que estão passando pelos apertos, pelos problemas, pelas situações de desastres, de perdas, mas não é para a gente ficar achando que tudo é ruim. Tem um porquê aquilo ali. Eu nunca vi, pelo menos que eu me lembre, não, tanta comoção, tanta ajuda, tanto auxílio a uma região como o Rio Grande do Sul está tendo. Nem o Nordeste, que passa miséria o ano inteiro, tantos anos, eu não vejo esse tipo de ajuda, eu não vejo esse tipo de socorro, porque o Rio Grande do Sul ele foi pego, não é porque ele é melhor do que o Nordeste ou coisa e tal, mas ele foi pego de surpresa diante dessa situação toda. Já o Nordeste eu acredito que, porque eles estão ali acomodados, eles estão que nem aquele sapo que fica na água quente da panela, né? Eu vejo o povo nordestino muito por esse lado. Tá vendo que a água tá esquentando, vai ferver, que você vai ficar cozido ali dentro da panela, mas não salta fora da panela de jeito nenhum. E tá faltando o que nesse povo que fica ali passando fome, miséria dentro do agreste nordestino? Conhecimento. Tá faltando aprender com aquela situação tá ruim, mas não é para ficar nela. E o Lucas, ele tem essa visão do negativismo. Tudo que é ruim, a culpa é de Deus. Lá no Nordeste, a culpa é de Deus? Os caras não podem sair fora da panela, não, gente. A gente acaba tendo parentes esparramados em tanto lugar. Deus dá capacidade pra gente de aprender coisas novas, de evoluir. Você vê que o nordestino, quando vem para São Paulo, que ele arrisca de vir para São Paulo, ele pede emprego de faxineiro, ele pede emprego de pedreiro, de auxiliar de pedreiro. Ele vai para dentro de uma lanchonete para limpar a privada. O nordestino que vem disposto a melhorar de vida, ele melhora. Em pouco tempo o cara tem uma casa, tem um carro, ele desenvolve família, ele tem moral. Eu conheço muitos que deram super certo aqui, mas porque saíram da panela da água quente. Agora tem muitos que estão lá e estão vendo que a situação está grave e continua tendo filho e mata filho como se é a coisa mais normal do mundo, né? O filho já nasce morto, então morre de fome e tá tudo certo. Teve uma mulher uma vez que eu estava fazendo um trabalho assistencial no centro espírita, eu fiquei revoltada e até hoje lembrando dessa história não me faz bem não. A mulher tinha tido 8 filhos,
ela estava grávida de novo. Ela tinha um pequeno que estava com ela e os outros filhos ela tinha jogado dentro daquelas bocas de lobo. Ela falou que pariu, ela foi na gravidez toda, ela teve o filho, mas na hora que nasceu ela jogava dentro da boca de lobo. Porque ela achava que aquele rio ali ia levar o filho para algum lugar e alguém ia adotar. Para ela era a coisa mais normal do mundo. Então o que é isso? Falta de conhecimento, falta de amor, falta de tudo ali. Né? Eu não consigo enxergar uma pessoa dessa, falta esclarecimento só. Tem um monte de coisa que tá faltando ali. E estava grávida de novo. Então, no Nordeste, eu tenho uma visão do agreste nordestino dessa forma. As pessoas estão vendo que o filho está nascendo e está morrendo por fome e continua tendo filho. Ah, mas não sabe evitar. Ninguém é tão leigo ao ponto de não saber como evitar um negócio desse. Mas ainda que seja leigo, não chega a informação ali de ir para um posto de saúde, de ir para um médico. Meu Deus, como que é isso aí? Precisa entender melhor essa situação, precisa ser estudada essa situação, precisa ter obras do governo nesse lugar. Tem que ter. E a gente vê que em muitas partes do nosso Brasil ainda está faltando isso. Chegar a orientação, chegar a educação, chegar a saúde. E a gente não busca esse conhecimento. A gente, não, aqui em casa está tudo bem, aqui tem alimento, tem água, então para que eu quero saber do Nordeste? Dane-se, é problema deles. Falta de humanidade, falta de serem uma pessoa mais empática, né? Então eu acho que dentro desse cenário de aprendizado, assim, vamos fazer com que o Lucas entenda que as coisas ruins tá na nossa mão mudar. Elas são ruins provisoriamente, mas elas podem mudar. Mas depende de cada um de nós. E se a gente ficar só pro lado pessimista, a coisa não anda, né? Então vamos ver amanhã, nesse oceano infinito de estrelas, o que a gente vai aprender com o Lucas aí.